Olá, boa tarde, meio-dia e 26. Começa agora o Câmara Notícia, edição desta quinta-feira, 6 de março de 2025. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Mande a sua sugestão, a sua opinião. Confira agora os destaques da edição de hoje. Vereadores apresentam requerimentos na Câmara. Solenidade homenageia personalidade com título de cidadão campineiro. Projeto cria o programa de castração contínua em Campinas. No Saúde Agora, os problemas neurológicos que podem surgir pelo uso excessivo do celular. E hoje é dia do É o Bicho, que traz o mundo fascinante da arpia. E mais, Prefeitura tem vagas de estágio para estudantes de graduação e do ensino técnico. A Prefeitura de Campinas está com vagas abertas para estágio em diversas áreas da administração municipal. São mais de 300 para estudantes de nível superior e técnico. E a Alexandra Dias é quem traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Alexandra. Muito boa tarde, Mirna. Isso mesmo, são 330 novas vagas de estágio no processo de seleção aqui para a administração pública da cidade. E quem vai explicar para a gente como está acontecendo esse processo de seleção, que já começou, é a Juliana Miorim, que é responsável pelo núcleo de estágios aqui da administração pública. Muito obrigada por participar aqui com a gente e passar essas informações tão importantes, né, Juliana? Ai, maravilha, Alexandra. Eu que agradeço, pela oportunidade de divulgar nosso programa de estágio, nossas vagas de estágio, que é um programa muito interessante para todos os estudantes, não só de Campinas, mas de toda a região. Então, nós temos mais de 300 vagas, só de pedagogia são 300, né? E nós temos cursos de engenharia, direito, jornalismo, artes visuais. Nós temos uma ampla oportunidade de vagas e ainda tem oportunidade de ter mais vagas, né? Que nós estamos fazendo o levantamento de demanda com todas as secretarias. Então, o programa de estágio ele é muito dinâmico. Se hoje a gente tem 330 vagas, pode ser que amanhã a gente tenha mais ou menos, né? Porque as vagas vão sendo preenchidas, alguns estudantes também saem, né, procuram outros estágios, outras oportunidades. Então, sempre os interessados precisam estar atentos às vagas, às nossas matérias, tanto no nosso site, quanto no nosso Instagram, né, gestão de pessoas. Então, seguir sempre a nossa página. E o site é o site da Prefeitura mesmo? Tem alguma aba específica para a pessoa poder acompanhar? Dentro do site da Prefeitura, na estrutura da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, nós temos um bannerzinho do programa de estágio. A gente está aprimorando esse banner, mas lá mesmo, se a pessoa entrar e clicar em vagas, ela é encaminhada para o site da Super Estágios. Então, a pessoa ou pode entrar no nosso site, dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas, ou acessar diretamente a página da Super Estágios. A Super Estágios é um agente de integração que foi contratado, se eu não me engano, em 2018, por licitação, para divulgar todas essas vagas de estágio, fazer o processo seletivo, verificar a documentação dos estagiários. E nós aqui, né, nos bastidores do programa, a gente controla as vagas, verifica os perfis de vagas, faz as reuniões com supervisores, orienta os supervisores de estágio, que são todos servidores públicos. A gente também faz as reuniões. Ontem, inclusive, nós tivemos reunião de boas-vindas de 54 novos estagiários que entrarão nesse mês de março. Então, assim, é um programa bem dinâmico mesmo, né, que está sempre em constante mudanças. Então, não é só para quem está fazendo universidade, para curso técnico também tem? A ampla maioria das vagas é para cursos superiores, mas também tem alguma vaga atualmente para curso técnico, que aliás é uma vaga que está há bastante tempo e a gente gostaria muito de divulgar para os interessados, que é a vaga de estágio em técnico em telecomunicações. Então, se alguém aí que estiver assistindo, né, ou conhecer alguém que esteja cursando, pede para a pessoa se cadastrar, verificar essa vaga no portal da Super Estágios. Muitas vezes tem estudantes que entram em contato com a gente e falam que não encontrou a vaga no site.
O que acontece? Às vezes começa já uma seleção para aquela vaga. Então, para não ocasionar duas pessoas para a mesma vaga, super estágio tira do ar nessa vaga, faz a seleção. Mas muitas vezes não dá certo a seleção. O documento não está ok, a pessoa não tem vínculo com a instituição de ensino, aí volta essa vaga para o site. Então, fiquem bem atentos quanto a isso. Mas se mesmo assim a pessoa não encontrar vaga no site, eles podem entrar em contato com o nosso departamento, né, o departamento que cuida do núcleo de estágios, ou entrar em contato por telefone, e aí a gente verifica o que está acontecendo. Ou porque já selecionou, ou porque está nesse processo e de repente a vaga volta lá para o site. E tem benefício para esse estagiário, que é uma coisa que a gente fica curioso, tem interesse, né? Tem que ganhar um recurso aí para se manter também. Exato, isso é muito importante a gente divulgar também. A gente fala que tem benefícios que não são valores, não são remuneratórios. Ontem mesmo na reunião de boas-vindas, muitos dos estudantes falaram que a grande expectativa deles era trabalhar, né, fazer o estágio, conhecer um pouco como que é o trabalho no serviço público. Muitos já vinham de empresas privadas, escolas privadas, não gostaram, ou de repente o estágio não acabou, né, estão começando outro estágio, e muitos falaram dessa expectativa. Então, esse eu acho que é um ganho muito importante para o estudante, que é para conhecer o serviço público. Nós estamos com muitos concursos abertos, então é muito legal você começar o estágio na prefeitura, ver como que é o dia a dia, e já começar a pensar no concurso público, né? Se já não estão pensando, né? Então, esse é um valor, assim, é um benefício que não é remuneratório. Eu acho que do conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Quando a gente conhece. Agora, em termos de remuneração, o programa de estágio, ele é remunerado. São apenas 4 horas de estágio por dia. A bolsa auxílio é de R$ 1.111 para estudantes de curso superior e R$ 880 para estudantes de cursos técnicos. Além disso, eles têm direito ao vale transporte, né, de caráter opcional, porque tem um desconto de 3% da remuneração. E eles têm, pela lei, né, federal e a nossa lei municipal também, eles têm direito a recesso de 30 dias após um ano de estágio, ou recesso proporcional. E dias de prova, eles fazem estágio somente 2 horas, né, que diminui 50% do dia da prova. Obrigada por participar e compartilhar essas informações tão importantes com a gente. Eu que agradeço, Alexandra. Mais uma vez fica a dica, acompanhe sempre nosso site, no site da Prefeitura, a página da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o nosso Instagram e a página da Super Estágios para verificar a questão das vagas também. Repete só o Instagram para a gente. Gestão de Pessoas. Gestão de pessoas. É isso então, Mirna, para quem está ligado aí, quer fazer um estágio, não perde a oportunidade e acompanha os canais aí. É com você, Mirna. Obrigada, Alexandre. E a gente reforça aqui então, olha, para se inscrever, o estudante deve acessar o site da empresa Super Estágio, que é o www.superestágio.com.br, que é quem faz a seleção dos estagiários com base no perfil da vaga. E também a produção está pedindo para a gente corrigir o Instagram aí, olha, é @gestãopessoas, não é gestão de pessoas, gestãopessoas.campinas, então @gestãopessoas.campinas. E agora a gente vai para as notícias da metrópole, continuando falando sobre oportunidade de trabalho. Só que desta vez é para as mulheres, afinal de contas, nós estamos em março, no mês da mulher, e a prefeitura decidiu fazer, inclusive, com esse enfoque aí, o feirão de empregos. Por isso, nesta sexta-feira, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, vai acontecer no Paço Municipal o Feirão de Empregos e Oportunidade do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, focado no público feminino. Serão disponibilizadas cerca de 1.000 vagas, incluindo 271 oferecidas por 10 empresas participantes do feirão e do painel virtual do CEPAT. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, também vai participar com a unidade móvel do CIE em movimento, que estará instalada no arruamento do Paço Municipal. O centro vai fazer o cadastro para vagas de aprendizes e estagiários também.
Quem quiser se candidatar deve levar documento com foto, carteira de trabalho e currículo. A estrutura estará montada no Paço Municipal, que fica na Avenida Anchieta, número 200, no local de fácil acesso das 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde. E olha só, a Orquestra Filarmônica Jovens Músicos realiza 3 apresentações gratuitas em concertos pela natureza nas cidades de Campinas, Piracicaba e Jundiaí, com a participação do violinista Carmelo de los Santos. E hoje é a estreia dos concertos pela natureza aqui em Campinas, às 8 horas da noite, no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi. Confira. Olá pessoal, meu nome é Carmelo de los Santos, toco violino. Estou muito contente de voltar a tocar com a Filarmônica Jovens Músicos e o maestro Anderson de Oliveira, no projeto Concertos pela Natureza. Iremos tocar um pop da música clássica, As 4 Estações de Vivaldi, juntamente com o tango envolvente de Astor Piazzolla, na sua versão das 4 Estações portenhas, ou seja, de Buenos Aires. Tenho certeza que vocês vão amar. 3 apresentações gratuitas, hein? Anotem. Dia 6 de março, em Campinas, no Teatro Oficina Shopping Iguatemi, às 20 horas. Dia 7 de março, em Piracicaba, Teatro Erotides de Campos, às 20 horas. E dia 9 de março, em Jundiaí, no Teatro Politeama, às 19 horas. Quero ver todo mundo lá, hein? Olha, essa vai para você que transita pelo centro de Campinas, mais precisamente ali na Moraes Salles, porque a partir desta quinta-feira, começou inclusive hoje de manhã, trecho da Avenida Dr. Moraes Salles recebe a troca do asfalto por piso rígido, ou seja, será feito aquele piso de concreto em ponto de parada do ônibus do transporte público coletivo municipal. Os trabalhos serão realizados na pista interna da via, no trecho entre a Avenida Francisco Glicério e a Rua Barão de Jaguara. A interdição deste trecho do lado direito da via ocorre desde as 10 horas da manhã. Os pontos de parada no local estão desativados temporariamente e os ônibus direcionados para o local de parada na próxima quadra após a Barão de Jaguara. Os trabalhos devem prosseguir até o dia 14 de março, dependendo das condições climáticas. Para as linhas de ônibus que passam nesta avenida, os locais de embarque e desembarque de cada uma delas estão sinalizados. Também há trabalhos de implantação no centro do piso de concreto em andamento na Avenida Prestes Maia e na Avenida Francisco Glicério. E a gente recebeu aqui, olha, também da Prefeitura, um outro trecho aqui, que eu vou passar agora para vocês, que também é ali, olha, mais precisamente no Ipauçurama. Amanhã nós temos aqui um bloqueio total que acontece em uma das faixas para implantação de rede de gás na Avenida Márcio Egídio de Souza Aranha, próximo ao cruzamento com a Rua Júlio Tim, ali no Jardim Ipauçurama. O bloqueio vai, olha, na via sentido bairro Centro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, ali mais ou menos na altura do Shopping Parque das Bandeiras. Então, preste atenção se você vai no sentido centro, nós também temos essa interdição. E uma outra nota que chega aqui da redação, olha, é a inscrição a partir de hoje do governo federal, que a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência iniciou hoje, às 10 horas da manhã, as inscrições para uma nova edição do curso básico de Libras online e gratuito. Nessa etapa serão oferecidas 10 turmas com 70 vagas cada uma, com opções de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, também às terças e quintas-feiras ou aos sábados. As aulas vão começar já na próxima segunda, dia 10 de março, e serão conduzidas ao vivo por professores surdos. Anote aí para você entrar lá no site do Governo do Estado de São Paulo e você procura curso online de Libras e você vai ter ali o link para fazer a sua inscrição, tá bom? Recado dado, então,
Agora a gente vai falar do que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas com as notícias do Legislativo. E a gente inicia falando da reunião ordinária que aconteceu nesta quarta-feira. Olha só, os vereadores mantiveram na sessão desta quarta o veto ao projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que altera a lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentar no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino público ou privado a caderneta de saúde da criança contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias à sua idade e da outras providências. De acordo com o veto, isso foi necessário porque o projeto ingressa em campo próprio de reserva da administração, ou seja, de acordo com eles, a maioria dos parlamentares deveria fazer, então, essa justificativa porque o projeto depende exclusivamente da Prefeitura. E o veto ao outro projeto, este de número 62 de 2024, de autoria dos vereadores Felipe Marques e Marcelo Silva, que proíbe a utilização de telefone celular e equipamentos eletrônicos que especifica nas salas de aula da rede municipal de ensino, que também seria votado, será discutido na próxima reunião ordinária. Para ser votado, este veto precisaria da presença de no mínimo 17 vereadores em plenário. E com a presença de 16 parlamentares, a sessão foi encerrada. Os outros itens previstos na pauta serão votados também na próxima sessão, que ocorre segunda-feira, dia 10 de março. Agora a gente vai falar de ações parlamentares, porque olha só, o vereador Wagner Romão encaminhou um requerimento para a Prefeitura de Campinas para saber sobre a fiscalização da lei que trata da responsabilidade dos condomínios residenciais ao comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O vereador Wagner Romão protocolou o requerimento 313 de 2025, pedindo mais informações sobre a fiscalização da Lei 16.034 de 2020, que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do município de Campinas comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar. O objetivo ali é bastante claro, é fazer com que síndicos, administradores, que saibam das ocorrências com relação à violência familiar, doméstica, com relação a mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que essas ocorrências possam ser trazidas às autoridades competentes por essas pessoas que, afinal de contas, tomam conta, organizam ali a vida nos condomínios, síndicos e administradores. No documento, o parlamentar destaca que quadruplicou o número de mulheres solicitando auxílio aluguel após sofrerem algum tipo de violência doméstica, o que evidencia a urgência de apoio. Além dos serviços de acolhimentos, informações acessíveis e visíveis para vítimas e testemunhas auxiliam a conscientizar a sociedade sobre a gravidade do problema e orientam sobre como identificar situações de abuso e fornecem meios seguros para buscar ajuda. Nós fizemos um requerimento de informações a respeito sobre quantas denúncias têm sido feitas com relação a essa legislação, de cumprimento dessa legislação, quais condomínios foram aqueles que que fizeram essas denúncias, se foi verificado nos condomínios que essa lei não está sendo cumprida, ou seja, que os cartazes não estão sendo afixados, que isso também seja notificado e entregue para nós essas informações. E mais do que isso, as multas que são previstas aos condomínios e que têm que ser aplicadas pela legislação, para que os condomínios se adequem a essa legislação, quantas foram essas multas e qual o valor total de arrecadação dessas multas. Porque a própria lei indica que as multas decorrentes dessas falhas desses condomínios devem ser destinadas a políticas de proteção às mulheres, às crianças, aos adolescentes, às pessoas idosas e pessoas com deficiência. Esse é o teor do nosso requerimento de informação. E a gente continua falando sobre essa ferramenta legislativa, porque o vereador Eduardo Magoga apresenta requerimento solicitando informações a respeito das filas de cirurgias na saúde pública de Campinas.
O vereador Eduardo Magoga requer informações sobre as filas de cirurgia na rede Mário Gatti e Secretaria de Saúde. O requerimento de número 356 já foi protocolado e a Prefeitura tem até 30 dias para a devolução. Esse requerimento é para a gente ter informações mais precisas de quantas pessoas estão nessa fila, qual é a numeração dessas pessoas. Independente de qual seja a cirurgia? Independente de qual seja a cirurgia. Porque se eu falar que uma é mais importante que a outra, na prática todas são importantes porque cada problema das pessoas são diferentes. Segundo o vereador, o objetivo deste requerimento é obter mais transparência e informações e, quem sabe, ajudar o poder público através de emendas. No requerimento, o legislador questiona qual o critério usado para a fila de cirurgia na rede Mário Gatti e também qual a quantidade de pessoas existente nas filas. A gente precisa de mais transparência nisso. Então nós começamos com esse requerimento para saber a quantidade, qual é o tipo de operações que estão paradas, para que a gente possa aí ajudar o executivo, porque às vezes são detalhes pequenos que a gente pode estar mandando emenda impositiva para poder estar comprando prótese, para poder estar ajudando em insumos para que essas cirurgias andem. Isso daí é controlado pela Rede Cross, né, para a gente, para a central de regulação. Então, às vezes você está lá com a pessoa te pedindo e você não sabe o que fazer. Então, o requerimento de informação é para a gente ter as informações para a gente poder agir como parlamentar da cidade. A gente lembra que a rede Mário Gatti ela é formada pelo Hospital Mário Gatti, também pelo Hospital Ouro Verde, mais os hospitais conveniados que têm aí as verbas do SUS, ou seja, verbas da Prefeitura para realizarem aí o serviço. Hora de falar das frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campinas. O vereador solicita a criação de frente parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. O requerimento 327 é de autoria do vereador Marcelo Silva e outros vereadores. No documento, os parlamentares solicitam a criação da Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. Primeiro, a ideia surgiu da cultura de paz que já existe aqui na cidade de Campinas, promovida, encabeçada pelo Lino, meu amigo, e pelo empresário Fernando. Né? Então nós nos reunimos e pensamos uma maneira de tornar isso mais forte, com mais corpo, e aí que veio a ideia de criar essa frente parlamentar que visa não só a cultura de paz, mas a sustentabilidade. A COP30 é a 30ª reunião da Conferência das Partes, reunião de países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima e tem como finalidade discutir questões relacionadas ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A nossa ideia é levar uma comitiva para lá com ações, com ideias trazidas aqui pelo nosso município de Campinas, né, dando o exemplo e que isso possa reverberar em outras cidades. Também estimular as ONGs, escolas a participarem, promover seminários, palestras. Então, essa ideia macro é justamente essa, né? A Frente Parlamentar da Câmara de Campinas tem como propósito promover o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas de interesses propostos pelos vereadores, produzindo ao final dos trabalhos um relatório que pode conter apontamentos, conclusões, sugestões e até políticas públicas sobre os temas debatidos. Trazer essas práticas para o município de Campinas, da sustentabilidade, da cultura de paz, e que isso pode oficialmente ser levado aí na COP para que realmente faça a diferença em outras cidades e mais uma vez Campinas seja pioneira, sirva de exemplo. A gente sabe que não é fácil, que as mudanças climáticas são muitas, né? E nós temos que realmente incentivar desde criança as ONGs também, essas práticas que, né, tenham aí uma noção para que a gente reduza esses efeitos drásticos que estão acontecendo na nossa cidade de Campinas, que é uma cidade muito quente. A gente conseguindo aí juntar municípios e mais do que isso, né, criando um documento oficial
e levando essas práticas, vamos dizer, de boas maneiras, da cultura de paz e da sustentabilidade lá para a COP. Agora a gente vai falar sobre projetos protocolados na Câmara de Campinas. Vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo apresentam um projeto de lei para a implementação de um programa de castração contínua em Campinas. Os vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo protocolaram o projeto de lei 72 de 2025 na Câmara Municipal, que dispõe sobre a implementação de programa de castração contínua de animais dos protetores independentes no município de Campinas. A gente quer dar a oportunidade para que as protetoras que fazem o trabalho, tem animais que não têm tutor, eles estão na rua, eles foram abandonados. E as protetoras fazem esse trabalho de pegar esses animais, levam para casa e para depois levar para castrar. E assim, demora, tem data, você tem que buscar na rua, tem que fazer o pré-operatório, o pós-operatório. Aí com essa facilidade, a protetora vai ter o dia certinho para ela levar lá. Ah, consegui um animal agora, será que tem vaga hoje? Também a gente quer facilitar esse trabalho da protetora. Sobre o aspecto legal, nós vamos estar totalmente harmônico com a Constituição Federal, em seu artigo 30, que dá essa condição ao município de proteção a não só a fauna, mas também a flora, proteger principalmente no meio ambiental os animais. E aí nós estamos falando de animais domésticos, animais exóticos, e essa é toda uma obrigação. A lei orgânica do município, no artigo 187, ela recepciona também a possibilidade do bem-estar animal. E aí entra esse projeto de lei onde animais de rua, e nós temos um número considerável ainda na cidade, que vão estar sendo acolhidos pelos protetores independentes, que não sejam associações, ONGs, e eles possam manter com equilíbrio, com uma vida estável os animais. Atualmente, a Prefeitura oferece um serviço itinerante de castração gratuita para cães e gatos conforme calendário e agendamentos presenciais. De acordo com um documento, o programa garantirá a realização de castrações periódicas com a disponibilização de recursos públicos, convênios com clínicas veterinárias ou parcerias com ONGs especializadas. Para as protetoras que estiverem registradas também, que são reconhecidas protetoras, que fazem esse trabalho, né? Porque não tem tempo às vezes, tem que ir num dia para agendar, para ir no outro dia castrar. Aí fica um mês, né, sem castrar. E o gato, assim que desmama, 30 dias depois ele já está ali apto a entrar no cio, né? Então a gente quer dar esse olhar para a protetora, para ajudar elas a fazer esse trabalho maravilhoso que elas fazem. Segundo os parlamentares, o programa representa uma economia significativa para o protetor independente e que reduz gastos com ninhadas indesejadas, alimentação e prevenção de doenças graves. A gente vai facilitar para elas isso. Dentro do projeto, aquela que faz a castração também vai ter direito à ração, né, para que ela possa ajudar o animalzinho ali assim que para se recuperar do pós-operatório. As castrações devem ocorrer de forma contínua, ou seja, deixar de existir em determinados períodos do ano, até porque há necessidade de uma regularidade. Campinas é muito grande e que as pessoas tenham condições, se porventura não conseguiu naquele período do mês fazer a castração, que se possa no mês seguinte, ou seja, nós temos que preocupar-se no primeiro momento com o bem-estar animal. E nós temos que pensar no bem-estar daqueles que estão vivos e os que não têm condições de procriar, que possam ser castrados, que sejam. A gente lembra que os projetos precisam primeiro passar pelas comissões da Casa para depois entrar na pauta de votação. A primeira delas é a Comissão de Constituição e Legalidade. Se ela der o parecer favorável, a matéria já ficará pronta para entrar na ordem do dia em primeira discussão. Agora a gente vai falar de homenagens da Câmara, ou seja, projetos que já passaram por votação para homenagear personalidades ou mesmo empresas que dedicam aí o seu trabalho à cidade nos mais diversos segmentos.
E por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro a Ricardo Jorge Thanos, atual reitor do Grupo Educacional Unieduc. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos e autoridades de Campinas e região. Veja na reportagem. Nascida em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 1963, o professor Ricardo Jorge Thanos recebeu o título de cidadão campineiro na primeira reunião solene de 2025. A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Cirilo. E eu confesso que, em ato contínuo, eu fui procurar saber a vida desse professor. Tempos depois eu fui conversar também com o professor para ver se realmente caminhava junto aquilo que eu propunha com aquilo que ele iria receber. E eu confesso, professor Ricardo, a sua história com Campinas, sua história com a região metropolitana, tem tudo a ver com a honraria da noite de hoje. Atualmente, Thanos é reitor do Unieduc, grupo educacional que atua em 10 campi. Foi docente da Universidade de Marília por 9 anos e, em 1999, fundou a Faculdade de Jaguariúna, atual Centro Universitário de Jaguariúna. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Thanos fez especialização pela Universidade de Hannover, na Alemanha, e doutorado pela Universidade de Zurique, na Suíça. Desde o início da carreira, atuou com reprodução equina, tendo estudos e artigos reconhecidos na literatura internacional e nacional. Eu sou cidadão jaguarunense, com muito carinho, cidadão indaiatubano, com muito carinho também, e agora cidadão campineiro. Tenho muito orgulho, muito respeito por essa comenda que eu estou recebendo. Mas eu sempre tive em Campinas um carinho especial, tanto é que eu decidi viver aqui, criar meus filhos aqui, porque tem características do interior, mas ao mesmo tempo tem características de cidade grande. A solenidade, realizada no plenário da Casa de Leis, foi acompanhada pelo ex-presidente da Câmara e ex-prefeito de Campinas, Pedro Serafim, e também pelo prefeito de Jaguariúna, Davi Neto. Durante a homenagem, o reitor ainda destacou o trabalho da instituição. O grupo conta com cursos de medicina e medicina veterinária que são referências nacionais e oferece infraestrutura completa, como os maiores hospitais-escola da América Latina, Centro de Pesquisa Ambiental e Centro de Especialidades Médicas. Hoje nós temos mais de 11 mil alunos, 1.800 funcionários. Eu estou vendo aqui funcionários há 20 anos, 25, há 18, e são pessoas que confio plenamente. Esse certificado, esse diploma, essa honraria, ela serve para reconhecer o que o senhor fez. Mas tenha certeza que tem um objetivo duplo. É para que estimule o senhor a continuar fazendo por Campinas, Jaguariúna, Indaiatuba e todas as demais regiões, todas as demais cidades, se possível, que compõem a região metropolitana, porque todos nós seremos beneficiados. A solenidade completa está lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vamos agora aos nossos quadros semanais. A gente começa falando do mundo animal, porque no É o Bicho de hoje vamos explorar o mundo fascinante da arpia, conhecer os seus hábitos, sua importância para o ecossistema e os esforços para a sua preservação. Se você gosta de aves de rapina, o É o Bicho de hoje é pra você. Nós vamos falar um pouco sobre um dos caçadores mais temidos da floresta, a arpia. Conhecida pela sua força, habilidade de caça e aparência majestosa, com uma envergadura de até 2 metros e garras poderosas, ela é considerada uma das maiores águias do planeta, encontrada principalmente nas florestas da América do Sul.
A arpia desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico, sendo um predador topo de cadeia, que ajuda a controlar a população de outras espécies. Ela é a ave mais poderosa, mais potente, mais forte do mundo, dessas que obviamente voam, predam, caçam. Como ela é uma espécie de floresta, de uma densidade maior de árvores, ela tem que voar entre essas árvores. Ela é predadora, por exemplo, de macaco, bicho preguiça, de bicho que vive dentro da floresta. Ela tem que conseguir desviar desses galhos. Então, o que acontece? Ela tem as asas mais arredondadas, a cauda mais longa, que dá aquela freada mais brusca, né? E a asa que ajuda a dar essas desviadas. Então, é um voo batido que a gente chama. Ela desvencilha batendo tal. Você vê, por exemplo, uma águia audaz, por exemplo, australiana. Ela tem uma asa bem mais longa, que ela vive em penhascos, em lugar mais aberto, onde ela consegue, dependendo de vento, praticamente abrindo a asa já levantando o voo. Entendeu? Então ela é uma ave planadora. Então, de envergadura, de asa, de abertura, de ponta a ponta, existe aves maiores que a arpia, sim, tá? Então, uma águia marinha de Steller, uma águia filipina, que também tem a asa mais arredondada. Então, existe uma discussão quem que é maior, porque a gente coloca a maior sendo mais volumoso e não necessariamente de envergadura maior. Tá? Então, já está muito bom, restrito como a arpia sendo a mais forte, a mais potente ave de rapina do mundo. Como vários animais, esta ave está perdendo seu habitat, principalmente devido ao desmatamento e à degradação das florestas, especialmente na Amazônia e na Mata Atlântica, com a exploração madeireira, expansão urbana, queimadas e mudanças climáticas. Com menos território, a arpia tem dificuldade para encontrar alimento e locais adequados para construir seus ninhos, colocando sua população em risco. Elas são ameaçadas de extinção, sim, mas muito mais por destruição do habitat dela do que por predação, caça, alguma coisa nesse sentido. Também há caça desses animais, sim, mas o ambiente que ela está, o recinto, ele é dentro da normativa número 4 e a número 7, que permite o tamanho, ela até acima do tamanho permitido, exigido para essa espécie. Pessoal, por exemplo, de Itaipu, tem o Marcos, que lá de Foz do Iguaçu, lá do Itaipu, que faz que ele é o Study Bookkeeper da espécie, ele acompanha com a gente. Foi ele que indicou, aliás, a fêmea para parear esse nosso macho aqui. Então a gente tenta reproduzir para a gente tentar repovoar ou fazer parte de grupos de conservação dessa espécie. Essa parte de tem poucas no ambiente natural dessa espécie, então vamos pegar mais e vamos soltar. Não funciona assim. Entendeu? Você não pode colocar um monte de predador numa área que não suporta malemar aquele. Tá? Então você tem que ter um estudo, tem que ter uma área preservada, como eu falei desde o começo. O problema é a área dela que está sendo afetada e não a falta por caça, por alguma perda de doença, alguma coisa assim. Tá? Então, dentro do espaçamento aqui, dentro do tamanho permitido até para reprodução, e é acompanhado aí e tal com outros especialistas da área, e vamos tentar reproduzi-la. Na espécie, as fêmeas são maiores, podendo pesar entre 7 e 10 quilos, enquanto os machos raramente ultrapassam 6 quilos. Essa diferença é muito comum em aves de rapina, permitindo que o casal cace presas de diferentes tamanhos, reduzindo a competição entre eles. Geralmente as aves de rapina, vamos dar uma generalizada, é lógico que na biologia sempre tem uma exceção, né? Mas na maioria as fêmeas são bem maiores que os machos. Então, para você estar vendo lá dois indivíduos, um é maior que o outro, não necessário, e está no padrão de adulto, pode ter certeza que aquele menor é o macho. Tá? É bem típico isso aí em ave de rapina. Então aqui a gente está olhando, esse que provavelmente está no chão é o macho, que é visualmente bem menor do que a fêmea que está empoleirada lá em cima.
Apesar dessa variação no porte, a fêmea e o macho possuem a mesma aparência imponente, com garras poderosas, penugem densa e uma crista marcante na cabeça. Monogâmicas que compartilham responsabilidade de caçar e proteger o ninho. Como é um animal muito potente, um bicho extremamente forte, se hoje ela não acordou naquele bom humor, digamos assim, ela pode matar o macho e vice-versa. Então você tem que ter uma certeza muito grande delas estarem interagindo, se aceitando muito bem, porque mesmo na hora de soltar, eles vão se pegar. É normal deles fazer uma disputa de força de garra, de apresentação. Isso às vezes acontece no ar, com outras espécies, mas com a arpia geralmente é mais lugar mais firme, do chão pode ser também. Elas se disputam segurando a pata de uma da outra e testando a força. Tá? Numa dessas, se de repente não der certo, um indivíduo pegar a cabeça do outro, como ela é muito potente, pode matar ali na hora, entendeu? Então não dá para simplesmente, eu arrumei uma nova namoradinha para você, vamos pôr junto direto. É um risco muito grande para uma ave extremamente ameaçada, muito difícil, rara, demora muito para maturidade sexual, é muita coisa em jogo. Elas vão reproduzir, já se aceitaram, ela é monogâmica, fica lá aquele casalzinho eterno, se dando super bem, faz ninhos sobrepostos, os ninhos dela chegam a 2 metros de diâmetro, tamanho do ninho de tuiuiu, pra você ter ideia, assim, é enorme e vai sobrepondo com esse desenvolvimento de cada ano tá criando. Incubação geralmente é por volta de 52, 56 dias, aprende a voar mais ou menos com 5 meses, maturidade sexual 2, 3 anos, é demorado, entendeu? Então isso não é muito legal. Ela pega um território muito grande, lembra da floresta? Então, nascendo um filhote, ele chega uma maturidade lá 1 ano, não espera chegar na maturidade. Quando ele já está voando em 5 meses, espera mais 1 ano, aí por aí, toca ele. Sai porque aqui é meu território, vai achar um território para você. Então é difícil, não vive num grupo de arpia, você não vai ver. Tá um bando, né? Um bando de arpia, você não vai ver. É só malemar o casal. Então, para essa espécie, é uma dedicação muito grande para a gente conseguir tentar salvar, reproduzir, manter. Elas são caçadoras, sim, procuram as presas. Então, como que é feito esse enriquecimento ambiental aqui dentro? Tá, a gente não corre muito risco de pendurar ele em algum lugar onde ela possa se enroscar, esse tipo de coisa. Então, a gente coloca, às vezes, ratos, ratazanas escondidas em caixa de papelão, alguma coisa assim onde ela possa rasgar, em um amontoado de feno, por exemplo, onde ela tenha que dar uma fuçadinha lá. Então esse tipo de coisa esconde, deixa alguma uma parte chamativa ali para ela que ela possa estar vindo predar. O ratinho é como se fosse uma sobremesinha ali para ela lá, não é muita. O rato é muito importante porque diferente da carne, que é só a proteína, o rato vai ter os ossos dele, que é cálcio, você vai ter o fígado, que vai ter vitamina, vai ter outras partes das vísceras dele que vai compor o que ela necessita por ser uma ave predadora. Então, simplesmente da carne, você pode ter problema de ossos, problema de desenvolvimento dela. Então, por exemplo, aqui a gente dá o arroz e feijão dela diário aí, é carne, músculo, 400 gramas e mais 200 gramas de pescoço de frango, que vai ter bastante os ossos aí enriquecido com aminomix, que tem um composto mineral e de cálcio grande que supra essa necessidade. Então os ratos aí que a gente dá é mais parte de enriquecimento, uma reforço na nutrição dela. A parte que a gente chama da perna dela, que não é necessariamente a perna dela, né? É o pé, ela dobra para trás, então aquela é a parte que seria o calcanhar dela, né? Essa parte tarsal dela aí, da fêmea, que tem o porte maior, chega da espessura de um braço de um adulto, um homem adulto. Então é extremamente. Então, assim, é até desproporcional
sabe? Ela é muito colossal assim nessa potência. O polegar dela geralmente chega a 12, 13 centímetros, que é maior do que a unha de um urso pardo, por exemplo, tamanho de um dedo nosso. Então é extremamente grande. E você vai ver em essas outras espécies que, apesar de ser um porte grande, é bem mais afiado, bem mais pontiagudo, não necessariamente tão grande. A arpia, ela é tão bruta que ela consegue matar praticamente com constrição no aperto da presa. Então é um bicho que, assim, esse risco de tentar bem no braço é muito grande, entendeu? Então, não sei se valeria a pena, mas é um bicho, putz, show de bola, eu adoro. O condicionamento da arpia em zoológicos é feito por meio de técnicas de manejo positivo e reforço para garantir seu bem-estar e facilitar cuidados veterinários. Aves de rapina, elas conseguem, não na palavra amansar, mas você condicionar bem fácil. Tá? Então, às vezes chega bicho até selvagem, assim, você consegue atrelar ele, colocar, né, as guias nas pernas dele, o capacetinho, fazer mais ou menos o que você precisa. Não é o caso do zoológico, a gente não tem essa necessidade. E hoje é dia de falar de saúde também aqui no Câmara Notícias. Sabe aquela polêmica toda de celular, levar na escola, não levar na escola? Olha, vai muito além disso, porque a proibição do uso de celulares nas escolas do país já é uma realidade. Apesar de todo o debate, especialistas acreditam que a medida pode trazer efeitos positivos para o desenvolvimento cognitivo das crianças. No quadro de hoje, um neurologista e também psiquiatra traz um alerta sobre os impactos negativos do uso excessivo da tecnologia no aprendizado e na saúde mental dos alunos. Confira. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre como o uso excessivo do celular pode afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças. Recentemente, a proibição do uso de celulares nas escolas foi aprovada em diversas regiões do Brasil. A partir disso, um debate foi levantado nas redes sociais e também entre grupos de pais de alunos nos últimos dias. Será que essa restrição pode gerar benefícios para o desenvolvimento do cérebro das crianças? Para responder essa e outras dúvidas, eu converso com o neurologista e psiquiatra Luiz Mário. Dr. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigado pela oportunidade de esclarecer a população. Doutor, essa restrição, ela pode ser considerada pelos médicos como uma grande vantagem? A inovação tecnológica, que deveria integrar as pessoas, tem um efeito paradoxal de afastá-las. E isso gera uma série de complicações. Existem muitos estudos hoje já, de ponta, né, porque é tudo muito novo, que mostram um baixo desempenho acadêmico, escolar, entre as crianças que usam com muita frequência as telas. Diminui a interação social delas e também o aprendizado social. E também influencia, né, em estados de depressão, de ansiedade, de estresse. Então, retirar o celular das crianças é uma medida providencial nesse momento. Doutora, quais são esses efeitos neurológicos para crianças e adolescentes relacionados aí ao uso excessivo de telas? O celular, ao invés de ser um objeto para chamar você para sair, para você interagir com outras crianças e outros adolescentes, ele se torna uma ferramenta de isolamento, né, onde os contatos são superficiais e são virtuais, que não é a mesma coisa que o contato real. A nossa espécie desenvolveu N competências, sobretudo sociais,
né, e aprendizagens, né, em contato um com o outro, físico, né, olho no olho, pele com pele, né, caçando juntos, caminhando juntos, procurando abrigos juntos, interagindo emocionalmente uns com os outros, intelectualmente. E os telefones afastam isso das pessoas. Eles geram uma dificuldade que ele produz muita recompensa muito rápido. Então ele gera muito estímulo muito rapidamente com tiros de dopamina. Isso gera um hábito, gera compulsão, gera obsessividade, gera um vício, né, uma adição pelas telas. Então todo o sistema de recompensa cerebral, né, onde você tem vários neurotransmissores e áreas cerebrais envolvidas, ficam alteradas pelo uso excessivo das telas. Isso prejudica o cérebro das crianças, Ana. O ser humano, ele quando nasce, ele é prematuro. Mesmo com 9 meses, com 42 semanas, todo bebê humano, ele é prematuro. Por quê? Se você observar um outro mamífero, um cachorro, um gato, que deve ser uma experiência comum das pessoas, eles nascem, eles já procuram, em termos motores, a teta da mãe, mamam, interagem uns com os outros, eles de alguma forma têm uma chance maior de sobrevivência. O bebê humano não tem. Nossa espécie investiu tudo no cérebro. E o cérebro humano, ele é muito complexo. E ele leva mais ou menos 20 anos para ficar pronto. Então, existe um fenômeno que a gente chama de neurodesenvolvimento. Né? O seu coração pulsa, bombeia sangue, seus pulmões respiram, e o cérebro, a função essencial dele é a aprendizagem. E as telas produzem uma aprendizagem social e intelectual muito, né? E como o cérebro aprende, e o desenvolvimento dele é de trás para frente, de posterior a anterior, as últimas regiões a ficarem prontas são as regiões frontais, que fazem com que o indivíduo tome decisões, planejamento, execução de tarefas, supervisão das tarefas, para ver se ele chega ao objetivo dele. Então, por isso que as crianças elas são mais impulsivas. Se o cérebro é um órgão que aprende, se ele aprende errado, aquilo está aprendido, como se fosse certo. Então, ele está aprendendo a fazer. Ele aprende tudo. Ele aprende também a ficar doente. Ele aprende a ficar disfuncional. E depois, para você consertar isso, é um problema muito grande. Que a gente tem que fazer terapia, tem que usar medicamentos e algumas outras técnicas para equalizar o cérebro de novo. Doutor, e além dessas consequências físicas, também existe o impacto, né, do uso das telas no comportamento social, né, das crianças e dos adolescentes. As crianças, ao invés de interagirem fisicamente umas com as outras, em tempo real e numa relação corporal, elas se relacionam com telas. E as telas, elas não produzem a mesma resposta do sistema de recompensa no cérebro que uma interação real poderia produzir. Então, os celulares têm que ser proibidos também no recreio, no horário entre as aulas, para que as crianças possam se comunicar, conversar umas com as outras. Então, o sistema de recompensa, ele libera dopamina em determinadas regiões do cérebro, como núcleo accumbens, a amígdala cerebral, o lobo pré-frontal, e faz com que você tome decisões, iniba comportamentos. E quando o sistema de recompensa ele fica desregulado por um excesso de estímulo rápido, né, ele se esgota rápido. E a criança, o adulto, isso acontece com substâncias, acontece com comida, acontece com jogos, inclusive videogame, né, não só jogos de cassino, né, mas videogames com crianças. É o sistema de recompensa que vai desregulando. E ele gera uma compulsão por mais informação, por mais contato, para liberar mais dopamina, porque o cérebro fica excitado. Se deixar a criança livre, né, para usar, ela usará cada vez mais. E ela vai interagir cada vez menos de forma real. É muito mais fácil para o cérebro arrumar uma interação virtual imediata, que dê uma recompensa imediata, do que ela estabelecer um contato, intimidade, criar uma amizade, um grupo, e aí envolver toda uma relação complexa que amadurece esse cérebro para uma série de tomadas de decisões maduras, com jogos, com as brincadeiras, que não vai acontecer com o celular, porque ele brinca sozinho,
estimulado, ele volta ao estímulo e ele entra num círculo vicioso, que é vicioso mesmo, e ele não consegue mais se desgrudar do celular, gerando um fenômeno que a gente chama, não está no DSM ainda, 5, né, talvez entre no 6, a nomofobia é um estado de ansiedade, de estresse, porque a bateria do celular está acabando, porque não recebeu uma gratificação, um linkzinho onde alguém agradeceu por uma mensagem, colocou um coraçãozinho, né? Ou esqueceu o celular em casa. Tem gente que volta para casa para poder conseguir o celular. Então, imagina o impacto disso. Os professores em casa. Por quê? Porque quando chegar no colégio e o colégio tirar o celular para devolver no final da aula, no início elas vão entrar em abstinência. É uma síndrome de abstinência. Porque ela está acostumada a ter o impulso. Aí, durante as aulas, o que elas fazem? Elas olham o celular, elas se distraem. Imagina um aluno que é TDAH com acesso ao celular. Não, piorou para ele. A criança que não é TDAH, né, ela vai ter uma síndrome LAC-TDAH. Ela vai tirar a atenção o tempo todo da aula para poder consultar o celular, para ver se recebeu alguma mensagem, né, ou para fazer algum jogo. É uma medida socioeducativa, é uma medida neuropsiquiátrica, né, e educacional, retirar os telefones da sala de aula. É muito importante que isso aconteça. Doutor E deve Luiz... ser estimulado essa posição do governo. Diga, Paulo. Doutor Luiz, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso quadro. Muito obrigado por você, tá? Por todos os ouvintes. Tá? Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! E a região amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 20 graus. A previsão para sexta-feira é de predomínio de sol, com momentos de céu parcialmente nublado à tarde, e entre o final de tarde e o começo da noite, os ventos sopram com intensidade moderada, favorecendo um alívio para o calorão. As temperaturas ficam entre a mínima de 20 e a máxima de 33 graus. Olha, inclusive ontem a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de que a temperatura tende a aumentar ainda mais na região de Campinas entre esta quinta-feira até o domingo. O predomínio de uma massa de ar quente impulsiona a temperatura a subir mais e podem acontecer momentos de calor intenso. A Secretaria Municipal de Educação, inclusive, orientou as equipes gestoras das escolas e os professores de educação física a evitarem realizar atividades físicas, principalmente nas quadras esportivas ou locais descobertos. As aulas devem ser realizadas em espaços cobertos e arejados. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social aqui da cidade, em parceria com a Sanasa, continua com a distribuição de água para a população em situação de rua. E já no Bosque dos Jequitibás, a Secretaria de Serviços Públicos recomenda, olha, lá está acontecendo o seguinte, os animais selvagens estão recebendo alimentação especial. As veterinárias preparam sorvetes como picolés de frutas, com melancia, mamão e de sangue para os carnívoros, para evitar os riscos à saúde. De acordo com a Defesa Civil, é preciso se proteger do sol, utilizar o protetor solar e evitar os exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes do dia. E antes do nosso encerramento, vou dar aqui uma última notícia. Olha, chegou daqui a pouco, olha, a Unicamp divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados e convocadas na sexta chamada das modalidades do vestibular Unicamp 2025 e Enem
Unicamp. Então, se você estava aguardando essa lista, se algum parente seu estava aguardando, corre lá no site da conveste.unicamp.br para conferir essa sexta lista do vestibular Unicamp e Enem Unicamp. O Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde. Continue na programação da TV Câmara Campinas.